Irmãos, para abrirmos as nossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo de número 119, a partir do verso 97. Vamos ler até o verso 100. Dando continuidade ao estudo da Palavra de Deus que nós já temos iniciado aqui, sobre as leis inexoráveis. Amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, santa, bendita e eterna, diz assim: ó, como amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Tu, através dos teus mandamentos, me fizeste mais sábio do que os meus inimigos, pois eles estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus professores, pois os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os anciãos, porque guardo os teus preceitos. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Pois bem, então, irmãos, vamos dar seguimento aqui a esse estudo que já estamos falando há algumas semanas aqui, sobre leis que Deus criou no mundo espiritual e que regem todo o universo. Essas leis inexoráveis significa inflexíveis, leis que são tenazes, firmes, irreversíveis, leis que não podem ser mudadas por nenhum poder, porque são leis criadas pelo Criador do universo, de todas as coisas, para que essas leis possam reger todas as coisas. E bem-aventurado é o homem que dá crédito a essas leis, procura entendê-las e conhecê-las, e sobretudo colocá-las em prática aí fora, porque o Senhor, Ele tem grandes coisas para o ser humano, mas o ser humano ignora as coisas de Deus, O ceticismo está muito grande, a mornidão espiritual. As pessoas não consultam mais a palavra de Deus para tomar decisões, Antigamente as pessoas tinham muito temor em tomar decisões, em fazer as coisas. Eles procuravam consultar as Escrituras, a palavra de Deus, receber um aconselhamento para poder tomar uma decisão com segurança, com firmeza. E se preocupavam muito com aquilo que poderia acontecer. Mas hoje o ser humano confia muito na força do seu braço, na sua capacidade intelectual. E quando a gente vai estudar algumas leis no Antigo Testamento, até porque esse livro aqui dos Salmos, o número 119, ele é muito interessante porque ele separa, o que é estatuto, o que são leis, o que são preceitos. Então, porque não é a mesma coisa, eu já até expliquei para os irmãos aqui. As pessoas podem até achar lá, que vão assistir nas redes sociais, no nosso canal lá, sobre as leis. Só procurar lá no nosso canal, que tem lá mensagens e estudos sobre as leis, os estatutos, os princípios, os preceitos, e são separados nas Escrituras. E todo cristão deveria buscar entender isso, para que ele possa ter uma vida com mais segurança, no momento de tomar decisões. Eu quero dar continuidade aqui, falando sobre mais uma dessas leis, a lei da coragem. Vocês sabiam que a coragem é uma lei inexorável? E essa coragem, ela não está relacionada com valentia para brigas, para entrar em contendas. Coragem está relacionado com firmeza e tomada de decisões. Vamos ler um texto que está no livro de Provérbios, capítulo 24, verso 10. Glória a Deus. Provérbios 24:10 diz assim, a palavra do Senhor:
se enfraqueces no dia da angústia, a tua força é pequena. Na tradução mais convencional, ela diz assim: se no dia da angústia te mostrares frouxo, a tua força será pequena. Então observem que Deus, irmãos, uma das coisas que as Escrituras nos revela é que Deus não tem negócio com covarde. Não é covarde no sentido da pessoa que corre de briga, não, né? Tem até um ditado aí fora que é melhor um covarde vivo do que um herói morto, né? Não é nada disso se envolver em brigas, agressões, via de fatos. O que a Bíblia mostra, inclusive há uma tradução lá no livro de Apocalipse, que fala que os tímidos, eles ficarão fora do reino de Deus, da cidade santa. Tímido ali está relacionado com pessoas covardes. Não é a pessoa que ela é tímida quando ela chega num ambiente e às vezes ela não emite nenhum tipo de conversa, ela tem vergonha de falar com outras pessoas. Não é isso. É o sentido de covarde. Se há uma coisa que Deus reprova, é o homem ou a mulher covarde, que não tem capacidade ou coragem para tomar decisão. E essa aqui é uma lei inexorável. Quando nós nos acovardamos, Deus, Ele nos reprova. Então, a coragem, irmãos, ela envolve a disposição para se tomar decisões. Hoje eu até mandei uma reflexão para a irmã Roberta sobre uma metáfora que se faz disso, de 3 sapinhos que estavam sobre uma folha no meio de um rio. Aí eles fazem uma pergunta nessa reflexão. Eram 3 sapinhos. Até que um deles tomou a decisão de se lançar no rio. Quantos sapinhos ficaram? Era 3. Um deles tomou a decisão de se lançar no rio. Quantos ficaram sobre a folha? Então, tem que pensar muito bem isso daqui, porque a resposta não é tão simples como parece. Na verdade, ficaram 3, porque ele só tomou a decisão. Mas não, essa ilustração não fala que ele pulou no rio. Significa que ele até pensou, tomou a decisão, vou fazer, mas não fez. Porque de se tomar a decisão e dizer eu vou fazer, até o momento em que nós executamos a decisão, há um caminho a ser percorrido. E é por isso que muitas pessoas, é claro que existem riscos em toda a decisão que nós vamos tomar. Eu vou até falar um pouquinho sobre risco calculado. Os grandes empresários, né, eles dizem que para se abrir uma nova empresa, se começar um novo negócio, eles falam sobre risco calculado. E há risco. Só que quem não tomar a decisão, jamais ele vai saber se vai dar certo ou não. Tem até um outro ditado que diz: quem não se arrisca, não petisca. Não é? Então é necessário a gente ter muita coragem. Lá no capítulo 25 de Mateus, Jesus conta uma parábola que fala sobre a parábola dos talentos, né? Que um viajante, um senhor, ele viajou para uma terra distante e ele deu 5 talentos para um, 3 talentos para outro, aliás, 2 talentos para outro e 1 talento para mais um, e foi embora. E a Bíblia diz, Jesus ele narrando isso, Jesus contando essa parábola, diz que quando o Senhor voltou para acertar contas, o que tinha recebido 5 talentos, ele conseguiu negociar e dobrou, já tinha 10. O outro que recebeu 2, também negociou, né? Conseguiu negociar aquele lá, e acabou tendo mais 1 talento. E o outro que recebeu o talento, um só, ele não negociou. Ele teve medo. E ele acabou enterrando aquele talento num campo, ou envolto num lenço, né? E colocou no campo. E ele foi reprovado pelo seu senhor. E o senhor disse: você poderia ter negociado o meu talento. Observem que um recebeu quantos? 5. O outro recebeu 2. Eram 8 talentos, e o outro recebeu 1. Então por que cada um recebeu de partes iguais? Porque cada um recebe mediante a sua capacidade e a sua coragem de tomar decisões. Então esse cidadão, ele acabou, o que recebeu 2 ganhou outros 2, né? A Bíblia diz. E esse daí acabou enterrando
o seu talento, e aí ele tirou aquele talento dele e entregou para uma pessoa que não tinha nenhum. Quer dizer, até aquele que ele tinha, ele acabou perdendo. Isso fala de trabalho no reino de Deus, de tomar decisões, de se fazer alguma coisa, ter coragem para fazer alguma coisa, né? E assim por diante. Eu, às vezes, sou até criticado, não só aqui em Colina, mas até fora, por eu ter tido a coragem de abrir esse ministério aqui. Muita gente fala assim, não deveria ter feito, né? Decisão errada, deveria ter pensado antes. Até às vezes eu me coloco nessa posição também, que eu deveria ter pensado antes, mas às vezes há momentos que eu fico pensando, se eu não tivesse tomado a coragem e tomado essa decisão, muitas pessoas não tinham sido evangelizadas, ainda que eles não estão aqui, mas eles já sabem, né? Eles foram evangelizados. E ainda que estejam em poucos aqui, mas vocês também já conhecem o evangelho. E a Bíblia diz que a festa no céu por um pecador que se arrepende. E uma alma, irmãos, eu acredito que ela vale mais do que o mundo inteiro. Então eu não me arrependo. Às vezes há momento que vem alguns tipos de arrependimento, né? E a coragem para se fazer as coisas, ela fala de se tomar iniciativa para se fazer alguma coisa. Vamos ler um outro texto que está em Provérbios 11, 16, a parte B. Provérbios 11, 16, a parte B. Glória a Deus. A mulher aprazível obtém honra, e os homens violentos, essa palavra violenta aqui, ela não é uma boa tradução não, obtém riquezas. Aí fala o homem valente, os homens valentes, não sei se tem alguma tradução aí, que fala assim, valentes, né? No texto original ele está se referindo a um homem valente, que tem iniciativa para tomar uma decisão. Eu estava pensando, irmãos, um caso, uma passagem clássica na Bíblia, bem clássica, é a passagem de Davi e Golias. Os irmãos já pararam para pensar, se Davi não tivesse tomado a iniciativa e a coragem para enfrentar Golias? A Bíblia diz que Golias era um homem de quase 3 metros de altura, extremamente equipado, o melhor que podia ter na época de equipamento de guerra ele tinha, e ainda tinha um escudeiro que ia na frente dele, e ele era extremamente forte, né? Era um grande guerreiro dos filisteus, que são os palestinos hoje, né? Filistinos, palestinos, da Filístia, né? Que é justamente aquela região ali de Gaza, Ecrom, Asdote, Azoto, aquela região ali, né, da faixa de Gaza hoje. E a Bíblia diz que ele ficou por 40 dias, de manhã e à tarde, ou ao meio-dia, me parece, afrontando o povo de Deus, 2 vezes ao dia. Não há homem em Israel. Coloca aí um dos guerreiros que vocês têm para lutar comigo. Quem vencer, se vocês vencer, nós vamos ser escravo. Se vocês perder, vocês vão se subjugar a nós. E a Bíblia diz que até Saul, que era muito forte também, temeu. E ele não teve a coragem, a iniciativa de ir. E Davi, né, que muitos pregadores chamam de entregador de marmita, que estava indo lá levar suprimentos, queijos e assim por diante, 10 queijos, né? E mais algumas coisas. Quando ele chegou lá, que ele viu aquele movimento, a primeira coisa que ele perguntou, o que estava se passando. Porque nós temos que ter percepção das coisas. E um dos seus irmãos disse, o que você veio fazer aqui, rapaz? Você veio fazer, com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Mas ele não sabia que Davi tinha deixado um guarda com as ovelhas. Observe que quando ele fala poucas ovelhas é pejorativo. Porque um pastor de poucas ovelhas, ele não é muito valorizado, ou quase nada valorizado. Quando um pastor tem muitas ovelhas, os irmãos acham que se nós tivéssemos uma mega igreja aqui em Colina, com muitos crentes, estrutura, muitos obreiros, qual seria o tipo de tratamento que nós receberíamos aqui e na região? O que vocês acham? Não é? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Mas Davi já tinha deixado um guarda.
E ele procurou saber a situação e ele tomou a iniciativa. Eu vou enfrentar esse incircunciso. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quando ele vai falar com Saul, Saul disse que não, que ele não poderia fazer. E ele, uma coisa também, ele procurou saber qual era o prêmio para quem enfrentasse o gigante. Observe a iniciativa dele. Foi falado que o rei isentaria de impostos e ainda entregaria uma das suas filhas para casar. Ele falou, eu vou. Então, irmãos, ele foi, Saul falou, você não pode enfrentar esse homem. Ele é guerreiro, valente. Saul, em outras palavras, estava dizendo para ele, você não tem a mínima chance. Mas ele estava decidido. Ele teve coragem. Ele teve coragem antes de enfrentar um urso e enfrentar um leão. Quantos leões e ursos nós já enfrentamos ao longo da semana que passou, ao longo do mês que passou, esse ano, com essa pandemia, nesses 9 anos que nós estamos aqui em Colina com a igreja? Quantos ursos e leões nós já matamos aqui? Já pararam para pensar? Então, irmãos, Saul, quando viu que ele estava irredutível, falou para ele, vou te dar meu equipamento então, minha armadura. Mas ele não quis aquela armadura, porque aquela armadura não era preparada para ele. E a Bíblia diz que ele foi até o ribeiro, pegou seixos, né, que são pedras que ficam no fundo do ribeiro. Por que ele não pegou pedras que estavam de fora do ribeiro? Porque aquelas pedras que estão dentro do ribeiro, elas são pedras lisas. Porque a água vai batendo ali e ela fica lisa. É mais fácil de deslizar no momento que ele soltar, se afunda. Meus irmãos já sabem o que aconteceu. Ele conseguiu vencer aquele homem, pegou a própria espada do gigante, cortou a sua cabeça e levantou como troféu. Ele teve coragem. Então, quando nós vamos tomar uma iniciativa, é preciso ter coragem. E é uma lei. Deus não vai abençoar aqueles que são covardes, né? Temerosos para fazer tudo. E, enfim, nós precisamos pensar nisso, irmãos. Talvez até algumas coisas que nós já poderíamos ter feito aqui em Colina, mas faltou coragem, né? Faltou iniciativa. Ah, eu vou fazer, mas nós não pulamos da folha no rio. Faltou essa coragem. Assim são pessoas que têm negócios também, que poderiam até estar até muito bem, prósperos, até ricos, mas são covardes. Na hora de tomar uma iniciativa, de investir, é preciso ter coragem para investir. Senão ele jamais vai conseguir, né? Um dia eu falei para uma pessoa aqui em Colina, você era para estar rico já. Só que você é covarde. Você não tem coragem para investir, né? Ah, tem medo de contratar funcionário. É claro que nunca vai ser rico, porque é medroso. Não tem coragem. Covarde, né? Então observe aqui comigo. A pessoa que é valente. E outro sim, Davi, quando ele vai enfrentar Golias, tem mais uma coisa. Quando Golias começou a falar com ele, eu vou te matar e vou pegar tua carne e dar para as aves do céu comer. Por acaso não tinha homem em Israel? Aí ele disse, você vem contra mim com espada, lança, escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não ficou esperando o inimigo vir na direção dele. Ele foi ao encontro do inimigo. Isso é uma iniciativa, isso é coragem. Que o Senhor possa nos revestir de coragem aqui nessa noite, para tomar iniciativa, evangelizar. Não vou evangelizar aquela pessoa, não falta coragem, né? Se eu evangelizar ele, falar de Jesus, eu vou perder a amizade com ele. Falta iniciativa, falta coragem. Os irmãos mais uma vez vão lembrar, quando nós abrimos a igreja, um dos primeiros cultos que eu falei, Danilo e a André não estavam. Eu disse assim, observem, se, isso é condicional, cada um de nós trouxer uma pessoa por ano aqui na igreja, quando chegar no final do ano, dobrou a igreja. E no outro ano também, e assim por diante. Pastor José Satiro, que eu já dei testemunho para os irmãos aqui, saiu do porão da igreja de Tupã, eu conheço muito bem lá, e foi para a Colômbia, em 1975. Cidade de Cúcuta, foi para lá com a mala, 2 crianças pequenas e a esposa. A banda da igreja de Tupã tocou o hino para ele que ele gostava, né? E ele foi embora. Falaram para ele, você vai morrer lá na selva.
vai morrer, está morto, vai voltar envergonhado. Já passaram-se quantos anos de 75 para cá? Faz a conta aí. Ele ficou 10 anos lá, com muita dificuldade. Ele fala, eu vendia o almoço para comprar a janta. Mais de 40 anos, né? Vendia o almoço para comprar a janta. Hoje, irmãos, são mais de, acho que parece que é 60 mil crentes lá. Parece que é mais de 500 templos construídos. Chamado hoje, sabe como? O apóstolo da América Latina. Por que isso aí, hein? Teve coragem de sair. Sabe o que ele fazia lá? Trabalhava na chácara da igreja de Tupã, cuidava da horta. Teve coragem, né? Teve ânimo. Tomou a iniciativa. O que é, irmãos, um risco calculado no conceito dos empresários? Vamos ler um texto. Eclesiastes 10, 8 e 9. Eclesiastes capítulo 10, versos 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. Ó. Aquele que abrir uma cova, cai nela, ou nela cairá, né? Quem romper um muro, uma cobra morderá. Aquele que tira pedras, é maltratado por elas. O que racha lenha, corre perigo nisso. Se estiverem botado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Isso aqui é o chamado risco calculado. Toda pessoa que ele vai tomar uma decisão, ele vai fazer um tipo de trabalho, ele já pode ter na mente dele que ele sofrerá alguns tipos de pressão, de sofrimento, será afligido. Se alguém vai trabalhar com pedra, ele corre o risco, vários riscos, né? De uma pedra atingir ele, uma pedra cair no pé dele, uma pedra pode escapar, uma pedra, por exemplo, grande e atingi-lo, pode causar um ferimento grave ou até a morte. Quem trabalha em pedreiras sabe disso. E principalmente aquelas pedreiras que utilizam explosivo para poder explodir as pedras, né? Quem trabalha cortando lenha com um machado, com uma motosserra, sabe que há um risco. Por isso que o risco é calculado. Não há nenhum tipo de decisão que nós tomamos, nenhum tipo de trabalho ou de atividade que nós vamos fazer que não vai ter risco. Eu vou fazer isso aqui e vai ser só bênção. Não vai ter dificuldade, eu não vou passar por perigo, vai ser só vitória. E só vai entrar dinheiro. Não existe isso. O risco é calculado. Vai acontecer. Vai ter dificuldades. Vai ter momentos de dificuldades. Você já sabia que até essas pessoas que são cantores, artistas do mundo aí, que eles querem a fama, eles passam por várias etapas de dificuldade até eles chegar num patamar de fama? Muitas e muitas dificuldades. Tem aquele filme, né? Os Dois Filhos de Francisco, que mostra a grande dificuldade que o Zezé de Camargo e Luciano e a família dele passou para eles chegar na fama. Hoje eles são milionários, mas eles chegaram, passaram por dificuldades, inclusive até um dos irmãos dele morreu de acidente nas viagens atrás da fama. É o risco calculado, né? Agora, a pessoa que vai fazer algum tipo de atividade, buscar alguma coisa, ele tem que correr risco. E ele precisa ver também alguns tipos de decisões também, se vai valer a pena. Se o risco não é maior do que o próprio negócio. Tem tudo isso. Agora, já há estudos comprovando que a maior causa de fracassos das pessoas não são aquelas pessoas que tentam e depois dá errado. São aqueles que não tentam fazer. Há fracassos de quem tenta? Há. Se a gente for fazer uma análise aqui em Colina, né, da igreja aqui, muita gente vai falar fracassou. Fracassou. Aquela igreja, aquela pequena igreja lá fracassou, né? Aquela igrejinha verde. Mas, cada um de nós pode pensar aqui, o que vocês acham? Será que nós fracassamos em pregar a palavra de Deus? Em falar o evangelho? Em ensinar? O conhecimento que nós recebemos
Nunca mais ele vai voltar vazio, ele não vai sair daqui, ó. Nós podemos morrer, mas o conhecimento fica conosco. Agora, tem muita coisa que a pessoa ela pode receber, ganhar, conquistar, e ela pode perder. Dinheiro, fama, muita coisa, né? Pois bem, então, irmãos, todo o desafio, né, que nós vamos fazer, toda a decisão que nós vamos tomar, ela requer risco, sim, nós vamos correr risco. E se nós pretendemos fazer alguma coisa, os irmãos acham que uma pessoa que vai fazer concurso para um serviço público, ou vai prestar um vestibular, não tem risco dele reprovar? E imagina o tanto que ele precisa estudar para ele poder chegar lá. Tudo isso. E os anos que ele vai ter que estudar ali, os anos que ele vai ter que se dedicar, ficar longe da família às vezes, morando em república, passando privações, e assim por diante, né? Vocês acham caro uma consulta no médico, irmãos? Caro, irmã Eliane? Uma consulta no médico? Para nós é, né? Vocês acham que é caro uma passagem de avião? Uma passagem de helicóptero? O que vocês acham? Faz um cálculo, mais ou menos, de quanto custa para manter um avião voando. Faz um cálculo de quanto um médico gasta, não só de financeiro, dinheiro, um médico, um advogado, um juiz, um promotor, não só de questões financeiras, mas de noites que ele perde de sono, médicos que saem de um plantão, vai para o outro, você fala, vai dormir agora, né? Vai nada, ele vai para outro plantão, longe da família, correndo risco. O risco que os profissionais de saúde estão correndo nesse momento de pandemia agora, não é só isso não, irmãos, tem várias doenças. Eu trabalhei na área de saúde, uma vez aqui em Bebedouro, na Santa Casa de Bebedouro, eu fiquei cuidando de um senhor a noite toda, cuidando, o homem estava muito mal, e ele morreu de manhã. E sabe o que eu fiquei sabendo depois, no outro dia, que esse homem tinha? Hepatite B, extremamente contagioso. Eu fiquei a noite toda próximo daquele homem lá, dando medicação. Teve um momento que precisou dar banho, estava muito alta a temperatura dele, remédio de dor, cuidando. Depois eu fiquei sabendo, e um médico ainda falou para mim, olha, você teve muita sorte, hein? Foi Deus que me guardou, né? Porque é extremamente contagioso. Eu não estava de máscara, não. Nem de luva, nem de nada. Nem sabia o que aquele homem tinha. Então, irmãos, é risco calculado, né? É muito sério. Que nós possamos pensar, ter coragem de tomar decisões. Ah, não, mas isso vai dar errado, não vou fazer não, que vai dar errado. São pessoas que só pensam negativo e não têm coragem. Mais uma lei que eu quero falar para a gente terminar por hoje. A lei do nome. A lei do nome. Vamos ler um texto. Provérbios 22, 3. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia nos ensina. O prudente, 22, 3. O prudente vê o perigo e esconde-se, mas o simples... Será que é esse texto mesmo? Acho que não é esse texto. É 22:1, Danilo. Desculpa. 22:1. É o verso 1. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e o favor é melhor do que a prata e o ouro. Perceberam? Que o nome, o bom nome, é melhor do que as riquezas? E esse nome aí, ele não está falando da nomenclatura do nome, Maria, João, Mauro, Roberta, não é isso que ele está falando. O nome, ele tem uma simbologia muito forte. Nome aqui envolve caráter, palavra. Nome aqui envolve questões de moral, né? O nome é o maior patrimônio que uma pessoa pode ter. Sabia, irmãos? O nome. É só a gente começar a ver pessoas que deixaram grandes legados, que o nome dessas pessoas, ainda que já morreram, são mencionados até hoje. Famílias são tradicionais em determinadas cidades por grandes coisas, feitos que fizeram, né? Grandes nomes da história, intelectuais, pessoas que, grandes imperadores, e o maior de todos, que tem o nome sobre todo nome,
que a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor, Jesus Cristo. Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todo nome. E existem várias maneiras da gente adquirir um nome, sabia? Por herança, que é quando nós recebemos da família, né? Por conquista, por mérito. Pessoas que por meritocracia, ele conquista lá um nome na sociedade. Outros por trabalho, por conquista. Ele vai a uma guerra, por exemplo, chega lá, ele consegue fazer um grande feito, ele recebe uma medalha de honra ao mérito. Vocês já assistiram aquele filme O Resgate do Soldado Ryan? Assista esse filme, para vocês verem. O que aquele soldado, aquele filme inicia ele na sepultura de um outro soldado, né? Que na verdade não é o Ryan que é o herói, é o outro. Porque ele fez um grande feito lá na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Então o maior patrimônio que uma pessoa pode ter, irmãos, para viver uma vida tranquila, de paz e segurança, é o seu nome, né? Sempre, irmãos, que nós estivermos dispostos a manter, guardar e preservar os princípios que nós recebemos da palavra de Deus, o nosso nome será preservado. O nosso nome, ele será preservado. Credibilidade, né? Nós vamos ter credibilidade, respeitabilidade, aonde quer que nós estejamos. Ainda que as pessoas não gostem de nós, viu? Mas eles vão ter que respeitar o nosso nome. Eles não vão poder apontar o nosso caráter. Ainda que eles não gostem de nós. Mas eles vão ter que reconhecer, né? Porque, irmãos, uma coisa é certa. A honra, ela vai vir para nós. Nós podemos ser honrados. Eu já ensinei que a honra é nossa, mas a glória sempre de Deus. E essa honra, ela vai chegar até nós vamos ser honrados, porque o nosso nome vai estar em destaque. E não adianta nós fazermos alguma coisa e pensarmos assim, não, vou fazer isso aqui vai ficar escondido. Porque isso envolve o nosso nome. E uma hora ou outra vai vir à tona aquilo que nós fizemos oculto. Não vai ficar oculto. Não vai, irmãos. Essa semana eu pude aconselhar uma irmã, não é aqui da igreja não, sobre um problema que ela está vivenciando na vida dela. E ela falou para mim assim, pastor, meu marido ficou 2 anos usando uma máscara. 2 anos, pastor. Só que agora o que aconteceu? Veio à tona. Eu falei, porque não fica oculto, irmã. Se ele está usando uma máscara, a máscara vai cair. Não fica oculto. Agora ele vai ter que pagar o preço. Agora ele vai ter que pagar as consequências, os efeitos colaterais. Vamos ler um texto. Lucas 12, verso 2, versículo 2. Lucas 12, 2. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Perceberam? Ainda que nós passamos na calada da noite, nas redes sociais, em qualquer lugar, irmãos, uma hora vai vir à tona. Vai, porque Deus, ele é justo. E aí o nosso nome está envolvido. Aí vai aparecer o nosso nome. E aí, irmãos, é a questão, né? O nome, que eu falei, não é só a nomenclatura. Ao nome de uma pessoa está agregado o valor, a dignidade, né? O caráter da pessoa. Ao nome de uma pessoa está agregado dividendos positivos ou negativos. Positivos ou negativos. Eu fui pastor numa cidade chamada Avaiandava. E aí quando eu cheguei lá, assumi a igreja, até falei para os irmãos aqui, era uma igreja que ficava próximo da linha férrea. E aí eu fiz boas amizades naquela cidade. Bastante amizade. E aí eu conversava com algumas pessoas e convidava para ir à igreja. Aí ele dizia assim, pastor, eu gosto muito do senhor, sou uma pessoa muito distinta, mas
O senhor é pastor daquela igreja perto da linha, né? Lá não dá, pastor. Me desculpa, mas não dá para ir lá. Porque o pastor que estava lá antes do senhor, ele tinha 3 mulheres. Não tem como ir lá. E aí, irmãos, eu comecei a descobrir dívidas na cidade, no nome da igreja. Falei com o pastor presidente do campo para ele me ajudar. Ele falou assim: não, você vai pagando lá. Conversa lá e nada de costas, ele falou, nada de frente, nada de braçada, nada de peixinho, vai pagando. Aí eu fui nos estabelecimentos e fui conversando. E aí um dia uma senhora mandou me chamar numa loja que vendia bebidas, né? Carvão, bebida, essas coisas assim. E aí ela falou para mim assim: ô pastor, o senhor que é o pastor da igreja? Ela, sou eu. Então, o outro pastor que estava aí ficou devendo aqui, ó, como que faz? Aí eu falei para ela assim: ó, eu vou dar um jeito de pagar a senhora então, mas a senhora vai parcelar para mim, porque estou pagando outras dívidas aí. Aí ela falou assim: eu não tive muita sorte com o pastor. Tem um outro aqui, ó, de uma outra igreja, vou mostrar para o senhor aqui, ó. Aqui, ó, está devendo tanto aqui, ó. E o que eu faço agora, pastor? Eu falei: vou dar um conselho para a senhora. Não venda mais fiado para pastor, porque senão a senhora só vai ter prejuízo. Não venda. Ela ficou espantada assim. E aí eu fui pagando ela. Então quer dizer, o nome, irmãos, está agregado. Ao nome está agregado dividendos, né? Positivos ou negativos. Muito sério, né? E às vezes a gente pode perguntar assim: mas não é normal a gente errar? Irmãos, quem de nós aqui nunca errou? Levanta a mão. Todos nós já erramos aqui? Sim ou não? Já, né? Claro que nós erramos. O ideal mesmo é que nós não errássemos, né? Seria o ideal, mas nós erramos. Porque nós somos frágeis. Agora, tem um detalhe: sempre que nós erramos, há um conselho para todos nós, que nós possamos procurar reparar rapidamente aquele erro que nós cometemos. Rapidamente. Porque nós vamos errar mesmo. As pessoas que comandam grandes empresas, uma das coisas que eles observam nos funcionários, não é se ele não vai errar, porque errar nós vamos errar. É se quando ele erra, ele tem a humildade rapidamente de ir lá e se disponibilizar a confessar o erro e não fazer mais. Vamos ler um texto. Provérbios 28, 13. Bem conhecido, né? Indo para o fim já. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Perceberam, irmãos? Exatamente isso. Exatamente isso. Nesse momento agora que nós estamos aqui passando por grandes dificuldades aqui, pandemia, tanto no salão lá em cima que nós estávamos, como nesse, eu conversei com os donos e pedi para eles dar desconto para nós. Da mulher, o mês passado, já me avisou: pastor, ó, o meu filho falou que o mês que vem é o último, que é o passado, é o último mês que ele vai poder dar desconto. Mas a gente tem que conversar, irmãos. Tentar, o momento é de muita dificuldade. Ou é melhor fazer o seguinte: não vou pagar o aluguel. Dificuldade nós vamos ter, só que nós temos que conversar. Antigamente, hoje está bem difícil isso, mas antigamente as pessoas acreditavam mais no nome de uma pessoa do que em documentos. Lembra que era no fio do bigode? Ia lá pegar uma coisa no mercado, numa padaria, marcava numa caderneta. Marcava na caderneta do mercado e a gente sempre tinha uma pequena. Minha mãe tinha uma, eu lembro até hoje, roxinha, tinha uma maçã que era um rosto na capa. E ela falava: vai lá buscar isso na padaria e pega o mais barato. Fala para o homem marcar na caderneta dele e na minha. Minha mãe lavava roupa nas casas. E aí o homem falava assim, ó. Eu falava assim: minha mãe falou para o senhor dar mais barato. Pode levar o que você quiser aqui. Sua mãe eu confio. Ela paga. Sua mãe é honesta. Falou várias vezes isso para mim, eu era criança.
Eu lembro. Irmãos, o que basta é a honra, a credibilidade, o bom nome, não é? É claro que sempre que a gente vai fazer um negócio com alguém, é importante ter documentos, assinar documentos. Mas o que vale mais é o bom nome, porque se ele falar, eu não vou cumprir a minha parte, nem documento vai valer. Vai ter que ir para a justiça e assim por diante. O bom nome, né? A honestidade. Honestidade. A pessoa... É bom também quando se faz um negócio, uma sociedade com alguém, envolve duas famílias. Então, tendo documento, está registrado o que foi tratado. Porque pode morrer um das duas partes e a família vai saber o que foi tratado. Está documentado. Mas o que vale mesmo é a palavra, o bom nome. Isso é uma lei. Exige honestidade, né? Isso também não é construído apenas com questões de honestidade, também é com o tempo. Capricho, determinação, seriedade, dedicação para se manter um bom nome, se criar um bom nome. Quando uma pessoa muda na cidade, ele às vezes não conhece ninguém. Aí ele precisa comprar, por exemplo, a prazo numa farmácia, num posto de gasolina, numa padaria. Isso é do mesmo dia que a gente chega na cidade? Por que será, hein? Que a pessoa precisa conhecer. Um dia, logo que eu mudei aqui para Colina, estou terminando, irmãos. Logo que eu mudei aqui em Colina, de manhã, a irmã Roberta saiu para trabalhar e falou para mim, acabou o gás. E eu não tinha dinheiro para comprar o gás. E aí eu esperei quando o rapaz veio passando na rua. Eu abri o portão e chamei ele. Aí eu falei para ele, você pode me vender um gás para me te pagar daqui uns 15 dias? Aí ele olhou para mim assim, posso? Vou vender para o senhor. Aí me vendeu o gás. E eu fiquei comprando dele até hoje. Sempre ele passava lá e recebia água também, né? E ele não me conhecia. Então é com o tempo. Geralmente também há pessoas que vai nos apresentar numa loja, num lugar. Ele está sendo o nosso avalista, que eles falavam, está endossando, né? Antigamente. E aí está envolvendo o nome de quem vai comprar e o nome de quem apresentou. Fiador, né, de casa. A Bíblia diz que quem fica fiador de outrem assume uma grande responsabilidade. Temos que ter vigilância constante, irmãos, para não destruir o nosso maior patrimônio. Quantos e quantos homens entraram para a história de forma negativa? Acabou com o nome. Quando a gente fala de Adolf Hitler, o que vocês pensam, hein? Assassino, sanguinário, nazista, repugnante, não é? Quando pensa alguns outros que entraram para a história de forma positiva, aí parece que a nossa mente até clareia, né? É o nome da pessoa que entrou para a história de forma negativa. Mais uma vez eu termino dizendo que a herança, o que nós deixamos para os outros, legado é o que nós deixamos nos outros. Nós possamos guardar essa palavra, essas leis. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Vamos orar? Coloque-se de pé, por favor.